Fala galerinha, tudo bem? Bem-vindos ao Mentes da Aprovação. Eu sou Anderson Alvarenga, professor de redação, e hoje eu vim falar de um tema super importante que está todo mundo discutindo aí. Vocês sabem que está chegando o vestibular da UERJ agora em março, então a galera tá bem focada em tentar entender. Peraí, qual que é a diferença entre a redação da UERJ e a redação do Enem? Tem diferença? Tem sim, tem muita. Eu vou mostrar para você. Olha aí. Primeiramente, a gente sabe que no Enem a gente tem lá 30 linhas para você executar a sua redação, mas nessas 30 linhas você não precisa fazer um título obrigatoriamente. Se você quiser, você pode fazer, não tem problema. Mas se você não quiser, também não faz falta, é mais uma linha. Já na UERJ, esse título é obrigatório, você precisa construir um título para a sua redação, ok? E não esqueça desse título, tá? Isso pode ser punível. Tem lá na descrição da sua proposta de redação que você precisa fazer um texto dissertativo argumentativo e atribuir um título a ele, beleza? No Enem, a gente sabe que o nosso tema, né, ele é um tema de discussão social meio aleatório, né? É um tema que o Ministério da Educação entenda que seja interessante para trazer a pauta e a reflexão desses alunos que estão ali ingressando na faculdade, né, que estão ali sendo passando pelo processo de vestibular. Então, pode ser um tema muito aleatório. Já agora o tema da UERJ é um tema baseado em um livro, em uma obra literária que é divulgada meses antes para o vestibulando, para ele ler o livro, entender ali quais são as questões em torno daquela obra. Eu vou mostrar para vocês já já qual que é o livro desse ano. Quando você tem o comando de questão do Enem, né, o comando da frase temática, você tem ali claramente um problema, um direcionamento, são desafios para tal coisa, caminhos para combater tal coisa. Então, isso deixa ali mais fácil de você ter um direcionamento. O que já nos leva, né, a uma outra questão que eu já vou falar agora, que é a proposta de intervenção. Porque o tema do Enem ele sempre vai ser um problema de ordem social que você precisa de alguma forma propor essa solução, beleza? Já na UERJ, esse tema ele vai ser extraído lá do livro base. Geralmente ele é uma pergunta ou uma afirmação da qual você pode concordar ou discordar e assim desenvolver uma reflexão mais até subjetiva para defender uma tese. Eu acho que esse é o principal ponto que você precisa entender para diferenciar o Enem e o UERJ. O Enem, ele é uma coisa mais objetiva, ele é um texto mais impessoal. Ele vai exigir que você dê ali uma explicação de uma visão mais distanciada do texto. Já a UERJ não, a UERJ deseja que você se coloque dentro do texto. Tanto que você pode usar até mesmo a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural, porque a UERJ ela considera que uma forma de ter uma estratégia argumentativa é você o quê? Se colocando no texto. Como, né? Dar sua opinião, defender uma ideia se você não se coloca no texto. Esse é o questionamento da UERJ. Então, para a UERJ, você pode fazer essa reflexão muito subjetiva a partir da sua concepção. Da mesma forma que o Enem, que a UERJ, ela não vai cobrar de você um repertório legitimado, pertinente, produtivo do Enem. Você pode, às vezes, fazer um parágrafo somente a partir da sua visão de mundo, da sua concepção sobre aquele tema, do que você vê na sociedade, de uma situação que tenha ficado popular, sem que você tenha que atrelar aquilo a um veículo midiático. Então a UERJ ela vai trazer essa perspectiva mais aberta para a sua argumentação, diferente do Enem que vai trazer essa visão mais regrada. E por que isso, Alvarenga? Acaba fazendo isso no Enem, estabelecer mais parâmetros fechados, porque é um exame de proporção nacional. Você tem 5 milhões de estudantes fazendo uma redação. Então, para que a avaliação seja mais justa, que o Ministério da Educação faz? Ele estabelece padrões, né, bem determinados sobre o que você precisa fazer na sua redação, o que desconta ponto, o que não desconta ponto.
Já na UERJ é um exame regional, né? É do estado do Rio de Janeiro. Então você não tem uma proporção tão grande de alunos fazendo esse exame. Assim, dá para você ter uma grade mais livre, uma grade mais subjetiva. Isso torna a correção mais justa? Não sei. Mas tem ali uma possibilidade, né, de você fazer uma redação defendendo de fato a sua visão de mundo. Essa diferenciação se dá também porque quando a gente faz uma redação modelo Enem, né, a gente tem ali uma argumentação que é pautada em problematizar, né? Que é você desenvolver aquele argumento e uma fundamentação que é você comprovar aquele argumento por meio de uma vivência, por meio de um argumento de autoridade, tá? Na UERJ, a gente vai ter até que ter um pouco de cuidado ao usar argumentos de autoridade, como filósofos, né? Como coisas muito distantes para fazer uma analogia, porque a banca entende que você precisa entender sobre o que você está falando. A banca entende que se você usa a proposta, o proposto por um filósofo, você precisa conhecer aquela teoria e não apenas pegar um trecho sozinho da citação para você jogar ali e fazer uma assimilação. Isso é importante, tá? É sempre é, interessante pensar que quando você escreve para o UERJ, você está escrevendo para uma banca de, de mestrandos, doutorandos, né, professores da UERJ. Então, você tem que ter essa concepção de que ali existe também uma visão acadêmica muito, vamos dizer assim, viva, né? Então, essa perspectiva acaba influenciando a correção da sua prova também, tá? Já na UERJ é interessante você fazer reflexões, né? Você faz uma reflexão acerca daquele tema para construir e sempre se desprendendo um pouco daquele modelo de cursinho. Não use para fazer o UERJ em primeira análise, em segunda instância e jamais, de forma alguma, faça uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção é extremamente não recomendada para o ERJ. Atenção, não é recomendada para o ERJ, porque isso faz com que o seu texto fique preso a um modelo e a UERJ ela não gosta disso. Ela não gosta de molde, então evite usar lá em primeira análise, em primeira instância, depois em segunda instância. Esqueça, na UERJ você tem uma liberdade coesiva também. Você, você pode usar conectivos diferentes, pensando sobre isso, diante dessas reflexões, né? Você consegue fazer isso na UERJ, e isso é muito legal porque deixa o seu texto muito mais profundo, tá bom? E outra coisa, né? Eu falei sobre as correções, sobre a banca da UERJ e a banca do Enem. Na banca do Enem, a gente tem lá os critérios divididos em 5 competências, C1, C2, C3, C4, C5, que vão analisar gramática, coesão, projeto de texto. A UERJ, quando a sua redação é corrigida, ela é corrigida do início ao fim como um texto único. É diferente do Enem, que é dividido lá em competências. Você tem a competência 1, que é gramática, a competência 2, que é o uso do repertório, competência 3, que é projeto de texto. Na UERJ, o que vale é o texto como um todo e a sua nota ela não vai ser quebrada. Você vai ter dois corretores lá corrigindo o seu texto. Cada um vai dar notas de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. A gente não dá meio, 9,5, 8,7 na sua redação. Então, é diferente, por exemplo, de um concurso militar, onde você erra um desvio ortográfico, você tem 2 décimos disputados. A UERJ, o que vai fazer sentido é o todo da sua redação, né? Você só vai ter lá um 9,5 se um corretor te der 10 e o outro tiver 9. Né? Aí soma as duas e divide por 2 dá 9,5. Mas fora isso, não há um meio termo nessa correção da UERJ. Então, se você tira um 9 na UERJ, um 8 na UERJ, isso é legal, entendeu? Você tem um texto de boa qualidade. É porque não existe esses quebradinhos. Ou você tira 10 ou você tira 9. Se você tirou 9, cara, parabéns. Seu texto estava muito bom. Ele não foi um 10 por um pequeno deslize.
Beleza? A construção da opinião na UERJ ela é valorizada. Né? Opinião mesmo. Lembra lá que a gente diferencia opinião de argumento. Né? Opinião é uma coisa mais pessoal, desenvolvida a partir da sua vivência, da sua forma de ver o mundo, seu olhar crítico. O argumento ele precisa ser embasado em algo, né? Em uma verdade científica. Então a UERJ valoriza essa questão da opinião. E a tese no Enem, geralmente a gente já vai lá uma tese clara, com os dois argumentos apontando para onde a gente vai. Na UERJ já não. Você não precisa apontar ali na introdução os seus dois argumentos. Você pode dar um indicativo da sua tese, né? E ao longo do texto você desenvolvê-la para você afirmar lá na sua conclusão qual é de fato a sua resposta àquela pergunta temática. Isso é muito importante para você entender, tá? Não é preciso fazer lá um modelinho de tese, isso ocorre devido a tal coisa e a tal outra coisa. Mas se você quiser fazer também, tudo bem. Para esse ano, a UERJ escolheu o romance policial de Luiz Alfredo Garcia Rosa, Uma Janela em Copacabana, tá? É um autor nacional, eu acho que isso foi um diferencial assim para a UERJ, que foi escolher autores nacionais, porque nós mesmos não consumimos tanta literatura nacional. Então ela traz um livro primeiramente excelente. Olha, se você ainda não leu esse livro, vá fazer o vestibular da UERJ ou não, super recomendo. É um romance policial, é uma coisa lá Sherlock Holmes, assim, né? Ou para quem gosta de romance policial, Agatha Christie, né? Então você tem ali uma narrativa sobre um policial que é delegado de uma delegacia em Copacabana e ele precisa desvendar a morte de 3 policiais assassinados no bairro, né? Esses policiais ali envolvidos, né, ele vai investigar e vai chegar ali a suspeita de que eles são envolvidos em corrupção, né, que eles têm uma vida dupla, né, por mais que eles não chamem atenção na corporação, eles têm ali uma vida dupla envolvida em algum esquema de corrupção que leva até o assassinato deles. E ali ele começa a fazer essa investigação. Imagina, né? A polícia investigar a própria polícia é uma situação complicada. Então o livro ele vai apresentando questões sobre violência urbana, sobre corrupção policial, sobre a moralidade, sobre propina, sobre milícias, né? Então a UERJ ela escolhe um livro que tenha totalmente a perspectiva do cenário social atual brasileiro, né? E principalmente o carioca, né? A gente sabe que a gente convive aí com vários, né, poderes paralelos, como a milícia e o tráfico atuando nas regiões do Rio de Janeiro, né? Além de vários esquemas de corrupção que a gente está acostumado, né, infelizmente, a se deparar na cidade. Então a UERJ provavelmente irá trazer uma reflexão acerca desse panorama social da cidade do Rio de Janeiro, que é a vivência com a corrupção, o despreparo da polícia, né? A falta de investimento na mão de obra policial, né? Os salários baixos que acabam, infelizmente, contribuindo para que a corporação seja mais corruptível, né? A dificuldade de se investigar a própria corporação. Tem muito tema acerca dessa violência urbana no Rio de Janeiro e essa falta de moralidade das instituições que podem ser abordadas pela UERJ. Beleza? Então fica a dica aí de leitura para você, que é Uma Janela em Copacabana. Livro excelente, você consegue ler em 3 dias facilmente. Valeu, galera! É isso, nos vemos na próxima dica, no próximo vídeo. Até mais!